Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio, eu sou da SAT Marketing Digital. Trabalhamos principalmente com o desenvolvimento de sites e lojas virtuais. E quando precisamos criar um site, optamos pelo WordPress. Aqui eu estou no site da wordpress.org, que é o site oficial da plataforma, e tem uma notícia aqui que 32% da internet usa o WordPress. Por que tantas pessoas aderem ao WordPress? Porque o WordPress é amigável para o Google, existem diversos temas de diversos desenvolvedores espalhados pelo mundo, existem diversos plugins que são complementos para soluções de negócios específicos. Por exemplo, o WooCommerce é um plugin do WordPress que permite que você crie uma loja virtual dentro do WordPress. Então existem milhares de soluções para diversas situações que você precisa em um site. E as soluções já estão prontas, o que ajuda muito. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns sites em WordPress. Permite alguns efeitos em banner sem ficar pesado, isso é útil. Aqui temos um outro, gostaria de mostrar aqui, de um restaurante. Tem diversos recursos, é claro que esses recursos consomem um pouco de velocidade do site, mas ficam bastante bonitos. Tem outro site aqui, que também é WordPress, que é um site de um consultório de psicologia, de um psicólogo. Então, como vocês podem ver, são sites atrativos e são sites robustos, bastante diferente, por exemplo, de utilizar uma ferramenta pronta, por exemplo, o Wix, por exemplo, que é uma ferramenta que já é pronta, então não permite tanta flexibilidade nem tanta interface visual. Bem, o que a gente precisa para criar um site em WordPress? A gente precisa basicamente de um domínio, que é o nome da sua empresa no domínio, né, por exemplo, que é ou o que você desejar, www.suaempresa.com.br, por exemplo. É necessário comprar um domínio. Os links estarão abaixo, na descrição do vídeo, os links estarão. Tudo que eu comentar, os links estarão disponíveis na descrição. E vocês poderão verificar a compra de domínio através desses links que eu passo aqui abaixo, se desejarem, caso não tiverem. Mas um domínio é necessário. E outra coisa necessária, absolutamente necessária, é ter uma hospedagem. O que é uma hospedagem? Uma hospedagem é onde os arquivos do seu site ficam armazenados e são distribuídos para a internet. Então uma hospedagem ela é fundamental. Este vídeo é para explicar 3 formas de ter o WordPress instalado na sua hospedagem. A forma de instalação depende da característica da sua hospedagem. Dessa forma, eu vou tratar de determinados tipos de hospedagem, da mais fácil para a mais difícil. A primeira é a mais fácil e a terceira é a mais difícil, passando pela segunda, que é a intermediária. Então, só ressaltando que a forma de instalar o WordPress depende da característica da sua hospedagem, que vamos começar a ver agora. O que ocorre é que existe um tipo de hospedagem em que o WordPress, contratando a hospedagem, o WordPress já vem instalada na hospedagem. O que é muito útil, o que facilita, por exemplo, você não precisar, para quem não tem conhecimento técnico ou não tem tempo, então isso possibilita que você já contrate uma hospedagem com o WordPress instalado. E este é o painel da hospedagem, para vocês verem como funciona, é bem simplificado, tá? Dessa hospedagem que já vem com o WordPress, o link também estará na descrição do vídeo. E aqui, por exemplo, nessa hospedagem a gente consegue criar um novo site. Esse site Vivo Ceará está nessa hospedagem que já vem com o WordPress instalado. Esta hospedagem permite que se crie e-mails. Criar e-mail aqui é bastante simples. E aqui a gente consegue acessar o e-mail, então é bastante simples essa hospedagem. Não só por vir o WordPress instalado, que para alguns já pode ser uma grande vantagem,
Mas essa hospedagem também, ela é muito mais rápida do que outras hospedagens, porque já é uma hospedagem otimizada para o WordPress. Então, já testei, tem o site Vivo Ceará está hospedado nessa hospedagem e ele tem um carregamento mais rápido do que hospedagens diferentes, porque já é uma hospedagem preparada para isso. Então, a primeira dica, que é a dica mais fácil, é contratar a hospedagem, caso desejem, contratar a hospedagem que já vem com o WordPress instalado. Gostaria de mostrar aqui algumas características dessa hospedagem. Tá? Existem 3 planos, existem opções de pagamento, se é mensal, se é anual, tá certo? Essa hospedagem aqui é de uma empresa que vocês vão encontrar no link abaixo, mas permite, tem desconto, pagamento anual, mas o que eu quero mostrar aqui é que tem uma série de características que são bastante atrativas. Se você contratar anual, o domínio é grátis, pode criar um site, 25 mil visitas é bastante expressivo, 50 GB de armazenamento é bastante expressivo, 5 contas de e-mail e certificado SSL grátis e carregamento mais veloz. Então, é uma hospedagem bastante otimizada para você já ter o WordPress instalado e começar a trabalhar. Esses preços que estão aqui, esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de janeiro de 2019, então esses preços podem variar, são preços da empresa. Mas está aí a primeira dica, que é a dica mais simples e a dica mais fácil para que você possa criar um site. Só esclarecendo aqui, a questão do certificado SSL é bastante útil, porque o Google ele tem um peso para o Google. O Google prefere sites com certificado SSL. No ano passado, em 2018, o Google fez uma modificação que o Google Chrome aparece quando não tem o certificado que o site não é seguro. Isso é um problema porque ele diz claramente que não é seguro e que você não deve fornecer nenhuma informação confidencial nesse site. O que acontece? Se não tem o certificado, o seu cliente, o target de que vai acessar seu site, vê uma mensagem dessa, não passa credibilidade. E não passando credibilidade, a pessoa pode não preencher um formulário de contato, a pessoa pode não fazer uma compra através do site, porque está dizendo claramente que o site não é seguro. Quando o site é seguro e tem um certificado, aparece o cadeadinho e HTTPS na frente. O cadeadinho, clicando nele, mostra que a conexão é segura e que as informações estão protegidas no site. Então, o certificado SSL, além do domínio, além da hospedagem, o certificado SSL é bastante útil. E contratar hospedagem que já te dão o certificado SSL grátis é bastante útil. Então esta é a primeira dica, que é essa hospedagem, está no link abaixo da descrição. E agora vamos para a segunda forma de ter o WordPress instalado em um servidor. Curtam o nosso canal, que vamos brevemente explicar como criar o site em WordPress. Vamos dar diversas dicas da criação passo a passo do WordPress. Eu acabei de mostrar para vocês uma hospedagem que o WordPress já vem instalado. Agora a gente vai partir para uma outra hospedagem em que o WordPress não está instalado. Quando você contrata a hospedagem, ele vem sem o WordPress, então precisamos tomar ação de efetivamente instalar o WordPress no servidor. Dissemos que precisamos de um domínio e de uma hospedagem para poder instalar o WordPress. Então, eu só gostaria de mostrar aqui como integrar o domínio ao WordPress. É muito simples. Quando você contrata uma hospedagem, seja qual for, essa hospedagem fornece para você os nomes dos servidores. Esses nomes basta inserir no seu domínio. Por exemplo, aqui é uma administração de domínio, que nessa plataforma chama-se Name Servers, que são os nomes dos servidores. A hospedagem me fornece o nome dos servidores e eu insiro as informações dos servidores aqui. São 2 nomes, o servidor 1 e servidor 2. Basta inserir aqui e salvar. Ah, mas minha administração de domínio não é assim. É muito simples, seja no registro BR ou em qualquer outra plataforma, vai ter a opção para alterar as DNS. Ou alterar DNS ou alterar o nome do servidor. É a mesma coisa. Clicando nessa parte,
da administração do seu domínio, você vai encontrar um campo parecido com esse, que é o servidor 1 e o servidor 2. Ou, em algumas hospedagens, está como master, que é o 1, e slave é o segundo. Não tem problema, é a mesma coisa, basta inserir os nomes aqui, nesse campo, e salvar, que vocês conseguem atrelar a hospedagem ao servidor. É bastante simples. Então vamos à segunda forma, ao segundo tipo de hospedagem. O segundo tipo de hospedagem que quero tratar aqui para explicar como instalar o WordPress é uma hospedagem em que disponibiliza um cPanel. Vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, escrito cPanel. É o painel de controle da hospedagem. Vocês viram que na primeira opção é uma hospedagem muito mais simples, tem acesso a poucos recursos, apesar do servidor ser muito melhor em termos de velocidade. Mas essa hospedagem que eu vou mostrar para vocês oferece o cPanel. Então é muito importante contratar hospedagem que tenha o cPanel, para que você possa instalar o WordPress. Sem o cPanel, se a hospedagem não oferece o cPanel, provavelmente você vai precisar da ajuda de um profissional para criar os bancos de dados do servidor, etc. Dentro do cPanel, a segunda forma de instalar o WordPress e a terceira são através do cPanel. Então, uma delas, que é uma solução intermediária, também é fácil, mas não vem instalado, então precisamos instalar. Dentro do cPanel da sua hospedagem, você procura esta opção, Soft Eclipse Apps Installers. Essa opção, clicando nessa opção, ele vai instalar o WordPress automaticamente. Precisamos fazer algumas configurações, mas essas configurações são simples, a gente vai ver. Estou abrindo aqui o instalador do WordPress. Essa hospedagem que estou indicando, que é a segunda, o link também está abaixo como a segunda opção, o link da hospedagem, para que vocês possam verificar. Essa hospedagem é este tipo aqui, é mais barata do que a primeira opção e tem diversas opções com bastante recursos, 100 GB o plano mais básico e pagando anualmente domínio grátis com certificado SSL. Então, pagando anualmente o domínio é grátis e são 100 GB de armazenamento, que é muito suficiente para o seu site. Então, voltando aqui no instalador do WordPress aqui disponível no cPanel, vamos clicar em Install. O WordPress é este. Existem outras plataformas também, Joomla e todas as outras. Install. Ele vai abrir a tela de instalação, precisamos preencher algumas informações. Vocês vão ver que é simples, não é demorado, não é difícil. Ok, aqui o que precisamos escolher é o seguinte, a versão, né, do WordPress, procure sempre a última, a versão 5 é a última. Ele está pedindo para escolher um protocolo de instalação, né, um protocolo SSL. Se a sua hospedagem já ofereceu o certificado SSL na contratação do plano, certifique-se de que o SSL está instalado na sua hospedagem. E isso é bastante simples. Basta entrar em contato com a empresa de hospedagem e solicitar a instalação do certificado. Se o certificado estiver instalado na sua hospedagem, você escolhe aqui como HTTPS, as opções de HTTPS. Se você escolher com www, seu site vai abrir com www na frente do seu domínio. Se escolher sem, vai abrir sem o www, antes do nome do seu domínio. E aqui eu escolhi um domínio, que é o meu domínio. Como este domínio, que é o domínio teste que eu uso, não tem certificado instalado, eu escolhi somente HTTP, sem o certificado. Então, só recapitulando, o HTTPS é com certificado. Mas para que isso funcione, é necessário que o certificado esteja instalado. Se a gente escolhe uma opção em que o domínio não está com certificado, ele avisa que o certificado não foi encontrado para esse domínio. Mas quando estiver vinculado o certificado ao seu domínio, que a hospedagem faz com rapidez, basta escolher a opção HTTPS. Como neste meu domínio de teste não está, eu vou escolher
HTTP com www na frente. E aqui a gente escolhe o domínio. Se aqui no diretório, né, ele está perguntando se a gente quer instalar o WordPress na raiz ou instalar o WordPress em alguma pasta. Eu recomendo que instale na raiz, tá certo? Então vai ficar o seu domínio, suaempresa.com.br, e o WordPress vai estar instalado aqui. Se você inserir um diretório, a pessoa para acessar o seu site vai ter que digitar este diretório, por exemplo, poderia ser home, e o WordPress estará instalado depois do diretório. Então aqui minha recomendação é que fique em branco, para instalar na raiz. Aqui nessa parte, o nome do site, basta inserir o nome do seu site, minha empresa, por exemplo, minha empresa, e aqui na descrição a gente pode inserir qualquer descrição que vocês quiserem, isso não vai impactar em nada, tá bom? Então, ok. Nessa segunda parte, estão perguntando uma informação importante, aqui precisa prestar algum tipo de atenção. Aqui, admin account são as informações para você conseguir acessar o painel do WordPress, tá? Eu não mostrei ainda o painel do WordPress até o momento, mas o painel do WordPress é este, tá? A gente vai ver como acessar isso daí no fim. Então percebam que essa forma de instalar o WordPress não é difícil, mas precisa prestar atenção em alguns detalhes. Então ele está pedindo o nome de um usuário. Você coloca o nome de usuário que você quiser, tudo em minúsculo, em letra minúscula. Então eu posso colocar, por exemplo, o nome da minha empresa, poderia colocar? Posso, mas é bom o nome de usuário não muito comum e também não deixar admin. A senha, é importante que a senha seja uma senha forte. O que é uma senha forte? Uma senha forte é com caracteres especiais. Por exemplo, posso criar uma senha forte, minha senha 1, 2, 3 asteriscos. É uma senha forte, strong. Dá para se criar outra coisa? Dá. Colocar um arroba, por exemplo. Colocar mais caracteres especiais, jogo da velha. E assim ele ficou uma senha forte. Por quê? Essa senha é o acesso ao seu painel do WordPress. Quem tiver ela tem a administração completa sobre o seu site. Então minha recomendação é que escolha um usuário diferente do nome da sua empresa e uma senha robusta. Mas nessa parte é extremamente importante que você anote a sua senha em um local seguro, tá certo? Porque se perder essa senha, dá para recuperar? Dá, mas você vai ter um transtorno e pode o e-mail não demorar para chegar e você vai ficar apavorado. Então é melhor anotar em algum lugar. Aqui é o e-mail administrativo do WordPress, que se você esquecer uma senha, você vai solicitar e vai chegar nesse e-mail. Então, adicione seu e-mail, verifique se está correto, tá certo? Tranquilo. Aqui, selecionar o idioma, português, né? E aqui a gente tem a opção, aqui não precisa fazer nada, no limite de login, opções avançadas também não precisa. Aqui é o banco de dados que ele está criando para o seu WordPress. Todo WordPress precisa de um banco de dados. Aqui ele vai criar o banco de dados automaticamente para você. Na terceira forma, a gente vai ter que criar o banco de dados através do cPanel, mas aqui ele já está criando o seu banco de dados. Então não há nenhum problema, não precisa fazer absolutamente nada aqui para a criação do banco de dados. Na parte da seleção do tema, para quem não sabe, o WordPress trabalha com duas coisas básicas, fundamentais. Uma é o tema, que é mais ou menos a estrutura, o layout do seu site. E a outra coisa são os plugins que complementam esse tema. E aqui ele está dando a opção já para você, de você escolher algum desses temas, para ver se tem algum que você já queira instalar neste momento, né? Então, a gente pode escolher um tema aqui, eu vou escolher esse, Select, tá? Porque depois pode trocar, não precisa ficar com esse tema, é só para ter um tema inicial. Depois tem várias outras opções que em outros vídeos vou explicar como escolher temas gratuitos ou pagos. A gente tem uma série de possibilidades, na verdade, muitíssimas possibilidades de tema. E aqui vamos escolher novamente, vamos novamente escrever o nosso e-mail, por exemplo, para fazer a instalação. Vou colocar aqui contato @satmarket.com.br, tá? Foi aqui eu vou
modificar ali em cima também, colocar o mesmo e-mail padrão, porque ele vai enviar as informações da instalação do WordPress no seu e-mail. Então aqui a gente tem as informações necessárias. Somente para recapitular, já falei do protocolo SSS, está instalado ou não, do domínio, a descrição, o site settings, que pode ser alterada também internamente. E aqui o mais importante é o admin account, que é a senha e o usuário, para que você possa, e o e-mail, para que você possa acessar o WordPress. E nessa parte a gente escolhe o tema. Ok, está tudo pronto, o e-mail aqui de instalação, os detalhes da instalação no e-mail, tá certo? Vocês vão receber todos os detalhes aqui. Então a gente clica em instalar. Ele já está instalando o WordPress, tá certo? Olha, ele encontrou um erro. Esse erro vai acontecer sempre. Por quê? Porque já tem um arquivo, está dizendo que já existe um arquivo no servidor que se chama htaccess. E de fato, na instalação, na compra da hospedagem já tem esse arquivo. Só que isso é muito fácil de se resolver, e como sua hospedagem está em branco, só tem esse arquivo htaccess, a gente precisa selecionar esta opção. Select the checkbox to overwrite, que é para sobrescrever o arquivo. Ele vai criar um novo htaccess em cima desse. Ok. Então a gente volta aqui para a parte inferior e clica em instalar. Já dissemos para ele sobrescrever o arquivo. Está instalando, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Ok, já está instalado. O seu WordPress já está instalado, já tem sua senha e já tem tudo aqui. Tá? Aqui, se a gente clicar nesse link, né, que é o link do domínio, a gente já pode ver como o site ficou. Vamos ver se carrega, devido ao certificado, carrega corretamente. O seu WordPress está instalado, o seu site com domínio já está funcionando. Ah, mas essa aparência está horrível. Sim, essa é a aparência padrão da página do blog. Isso é muito simples de ser resolvido dentro do WordPress. Daqui é a página de post dentro do domínio do tema que a gente escolheu. Mas claro que a página inicial pode ser editada no WordPress, totalmente editada, e criar um design bacana e elegante. Voltando aqui na instalação do pacote, sempre você vai acessar o WordPress pelo seu domínio /wp-admin. Esse é o seu painel de controle do WordPress. Então aqui está carregando o painel do WordPress, vamos ver se ele redireciona corretamente. Só um minutinho que ele já carrega, só para vocês poderem visualizar. Como o carregamento foi recente, está demorando um pouco mais do que o normal. Não demora dessa forma, pronto. Ele redirecionou e está abrindo o painel do seu WordPress. Pronto, carregou o painel do seu WordPress, que falaremos como trabalhar com ele em outros vídeos. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que vamos explicar com detalhes mesmo. Apesar de trabalharmos com isso, queremos que as pessoas consigam criar seu próprio site em WordPress. Esse é o painel do WordPress, sempre será acessado dessa forma. Qual senha utilizar? Exatamente o usuário e senha que colocamos nessa instalação. Pronto, é uma forma um pouco mais difícil do que a primeira forma, mas também não é uma forma tão difícil. Agora a gente vai para a forma um pouco mais difícil. É somente para completar, para vocês verem de outra forma como funciona. Mas a essa altura vocês devem estar se perguntando, por que vamos ver uma forma mais difícil se existem duas outras formas mais fáceis? Por dois motivos. Primeiro, porque a terceira forma, apesar de mais trabalhosa, é a forma clássica que as pessoas que trabalham, que já têm experiência com WordPress, utilizam com mais frequência. E o segundo motivo é que algumas pessoas que estão assistindo este vídeo podem não ter este recurso do instalador Softaculous. Então, isso vai ajudar as pessoas que não têm esses recursos disponíveis da opção 1 e 2 a também conseguirem fazer a instalação de modo correto, sem esses recursos que a gente já tratou. Dando continuidade à instalação, às opções para instalação do WordPress no seu servidor, vamos falar agora da terceira opção,
Essa terceira opção de instalação, ela também pressupõe que você tenha uma hospedagem que tenha o cPanel, que é essa tela que estamos visualizando aqui. A segunda opção, a gente utilizou um aplicativo do cPanel, que é o Softaculous. Porém, se você não tem o instalador ou não funcionar a instalação pelo instalador, Softaculous ou qualquer outro substituto a ele, será necessário o cPanel para a gente fazer a instalação do WordPress. O motivo principal de precisar de uma hospedagem com cPanel é a criação dos bancos de dados. Se a sua hospedagem não tem cPanel, você não vai conseguir criar o banco de dados por si mesmo. Seria necessário pedir para o administrador do servidor criar os bancos de dados e passar o usuário e a senha, e o nome do banco de dados. Se você não tem cPanel, se a sua hospedagem não tem cPanel, você precisará acessar os arquivos do seu servidor através de um gerenciador de FTP, que chamamos, que é exatamente isso que você está vendo aqui. Então o administrador da hospedagem vai te passar o endereço de host, a porta e o usuário e senha, e você vai conseguir ter acesso aos arquivos do servidor. E verá os seus arquivos dessa forma aqui, como se fosse uma pasta do Windows mesmo. Tá? Então, depois dele criar o banco de dados, o usuário do banco de dados, você precisaria acessar uma tela parecida com isso para poder instalar o WordPress dentro dessa pasta aqui. Tá? Mas isso a gente não está contemplando porque o que eu vou explicar no cPanel também serve para instalar o arquivo aqui diretamente no servidor. Então, precisamos do cPanel somente para criar o banco de dados. Se a sua hospedagem não tem cPanel, é o administrador da hospedagem quem precisa criar o banco de dados para você. E se você não tem cPanel, precisará usar um servidor de FTP. Então vamos lá. Vamos primeiro, aqui no cPanel, no painel do cPanel, temos a opção Banco de Dados MySQL. Então vamos criar o banco de dados e o usuário do banco de dados aqui. Esta é a tela do banco de dados. O que precisamos fazer aqui? Precisamos criar um banco de dados, primeiro passo, depois criar um usuário e senha para o banco de dados e o terceiro passo, atrelar o usuário ao banco de dados. Então vamos lá, não é difícil, é simples. Podemos escrever assim, teste 19, tá? Mas recomendo que usem um nome que não seja o nome da empresa ou coisas muito óbvias. E clicamos, depois de dar um nome, clicamos em criar banco de dados. Teste 19 é o nome do banco de dados. Aqui, teste 19 foi o nome que demos. E este prefixo aqui é o prefixo que foi utilizado na criação do seu servidor. Então o nome do banco de dados é o nome completo. Clicamos em voltar. E aqui nós temos o banco de dados criado. Precisamos também criar um usuário aqui mais abaixo. Vamos colocar também teste 19, tá certo? Aqui vamos criar uma senha para o usuário. Eu vou criar uma senha aqui, uma senha qualquer, para que possamos utilizar. A gente vai precisar guardar essa senha para poder instalar o WordPress. Então eu vou colocar a senha Márcio 2019 asterisco, asterisco, asterisco. Márcio 2019 asterisco, asterisco, asterisco. Aqui embaixo eu repito. Márcio 2019 3 asterisco. Ok. E aqui é importante que guardemos essa informação. Então, podemos copiar essa parte, né? O usuário, o banco de dados é este, já temos um banco de dados, vamos anotar num bloco de notas. Usuário, também demos o mesmo nome,
Então podemos copiar aqui, e a senha que eu falei agora, uma senha que vamos criar, Márcio 2019, asterisco, asterisco, asterisco. Pronto. Então eu tenho essas informações anotadas para eu poder instalar o WordPress. Ok, agora a senha é forte, agora eu crio o usuário. O usuário foi criado, conforme a mensagem aparece aqui. O que temos mais abaixo? Temos adicionar usuário ao banco de dados. Então, eu quero adicionar esse usuário criado ao banco de dados que criamos. E clico em adicionar porque já está selecionado. Só existe um banco de dados e um usuário, então já aparece aqui. Clico em adicionar usuário ao banco de dados. Ele está perguntando quais privilégios este usuário deverá ter sobre o banco de dados. Então existem diversos privilégios. O que vamos fazer é muito simples, é dar todos os privilégios para esse usuário, porque somos nós mesmos, e salvar as alterações. E ele informou que as alterações foram salvas aqui, e que então podemos voltar já com o usuário criado. Perfeito? Está tudo ok, voltemos para o início do painel do cPanel. Estamos aqui. Então, já criamos o banco de dados e o usuário do banco de dados e já atrelamos um ao outro. Agora o que devemos fazer? Agora devemos fazer o seguinte. Devemos acessar a página do WordPress para poder baixar o WordPress. Então, o endereço está aqui. br.wordpress.org, e vamos fazer o download do WordPress. Baixar o WordPress. Clicamos aqui. Então ele pergunta, essa versão que estamos baixando é a versão em português, e vamos clicar em fazer o download dos arquivos do WordPress. Percebam aqui abaixo que o WordPress está sendo baixado. Perfeito? Está baixando, baixou. Eu já separei aqui o WordPress, identifique em qual pasta foi feito o download, para você saber como carregar ele no servidor. Então o que a gente vai fazer agora, eu separei essa pasta com o meu WordPress, que está aqui, é o mesmo que a gente baixou agora. O que eu faço? Voltamos para o cPanel e clicamos em gerenciador de arquivos. Ele vai abrir os arquivos do nosso servidor. É uma cara mais bonita do que, por exemplo, um servidor de FTP, né, que seria a forma quando a gente não tem o cPanel, precisamos usar isso, mas aqui é um pouco mais bonito. Aqui é a estrutura do seu servidor. Se um arquivo for apagado, se um arquivo for movido de pasta, o servidor não vai funcionar corretamente. Então aqui é necessário tomar algum cuidado. Se você está fazendo isso pela primeira vez, faça com muita atenção, porque isso pode danificar o seu servidor e ser necessário que intervenham e te ajudem para resolver o problema. Aqui são os arquivos, são as pastas do servidor. Onde vamos instalar o WordPress? Nesta pasta aqui, public HTML. Podemos clicar aqui para abrir a pasta, ou se estivermos aqui na parte central, podemos clicar aqui também e abrimos a pasta. Não mexam nessa pasta CGI e bin, então é dentro de public HTML que iremos instalar o WordPress. Vamos aqui em carregar, para poder carregar o arquivo que foi baixado do WordPress, ele está pedindo para a gente selecionar o arquivo. Onde é que está o arquivo? Pronto, o meu arquivo está aqui. Nessa pasta, vou selecionar o zip e clicar em abrir. Ele está carregando. Vamos aguardar mais um pouquinho, está quase terminando. Ele já está carregando o arquivo zipado para o nosso servidor na pasta public HTML, que é onde deve
ser instalado. Perfeito. Então vemos aqui que o upload para o servidor foi completo. Clicamos em voltar. Pronto, a pasta está dentro da public HTML. O que devemos fazer nesse momento? Aqui devemos extrair os arquivos que estão dentro desse zip. Então clicamos com o botão direito e clicamos em Extract para extrair os arquivos. Vamos ver. Ele está perguntando em qual pasta desejamos extrair os arquivos. É na public HTML mesmo. Estamos extraindo os arquivos do zip. Esse processo é rápido. Pronto. Os arquivos já foram extraídos. Percebam que aqui foi criada uma pasta WordPress e o zip continua aqui. Se a pasta já foi criada, foi descompactada, vamos apagar este arquivo zip, porque ele é desnecessário e tem 11 MB de tamanho. Então excluímos o arquivo do zip, porque já extraímos ele. Mandamos para a lixeira e aqui temos a pasta do WordPress. Os arquivos do WordPress já estão aqui dentro, tá certo? Só que tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção, que é assim, se deixarmos dessa forma, podemos instalar também, mas você teria que abrir o seu WordPress da seguinte maneira, como isso é uma pasta, ficaria mais ou menos assim a entrada do seu site. Por exemplo, meusite.com.br/WordPress, porque a pasta está criada. Se você criar uma página de contato dentro do seu site e alguém for acessar ela, o endereço seria esse. Por quê? Porque esta pasta está dentro lá do servidor. O WordPress está dentro dessa pasta. Então o que temos que fazer, que eu recomendo? Podemos fazer assim. Clicamos, abrimos a pasta do WordPress, clicamos com o botão esquerdo do mouse no primeiro arquivo, arrastamos a barra, clicamos na tecla Shift para selecionar todos os arquivos, ou podemos, na verdade, somente clicar em selecionar tudo, né? Aqui temos essa opção aqui em cima, desmarcar tudo e selecionar tudo. Todos os arquivos estão selecionados. Todos os arquivos da pasta WordPress estão selecionados. O que vamos fazer? Vamos mover esses arquivos lá para a raiz public HTML, porque o endereço atual é public HTML dentro da pasta WordPress. Queremos tirar esses arquivos da pasta WordPress e deixar ele na raiz. Como podemos fazer isso? Clicando em mover arquivos. Vamos mover, nos certifiquemos de que tudo está selecionado, mover arquivos. Vamos mover para qual pasta? Essa é a pasta que está. Então só apagamos aqui a palavra WordPress e mover arquivos. Todos vão para a pasta public HTML. Mover arquivos. Pronto, dentro da pasta que vamos abrir aqui, daí tem a pasta WordPress e dentro dela não tem mais nada. Então clicamos aqui na pasta public HTML, já temos os arquivos aqui na raiz do public HTML. Mas como a pasta WordPress está vazia, porque tiramos os arquivos daqui, vamos excluir estes arquivos. Estes arquivos não, esta pasta, desculpem-me. Ela não tem conteúdo nenhum. Ok. Tudo foi extraído, o WordPress está instalado e agora a gente vai iniciar a configuração do WordPress. Primeira coisa que você deve fazer é digitar o seu domínio, tá? Este é o domínio teste que eu utilizo. Então, como o WordPress já está instalado, vamos ter que procurar acessar o site. Pronto, assim que a gente digita o domínio do nosso site, ele já direciona para este endereço solicitando algumas informações que a gente precisa ter em mãos. Uma delas é o banco de dados que criamos, o nome do usuário atrelado ao banco de dados, a senha do banco de dados, o servidor do banco de dados e o prefixo da tabela. Vocês vão ver o que é isso nessa próxima página. Então clicamos aqui em Vamos Lá e conseguiremos visualizar o que a gente precisa preencher.
Pronto. O que temos aqui, temos anotado aqui o nome do banco de dados, que anotamos na hora, durante a criação, anotamos o nome do banco de dados criado e o usuário criado. Colocamos aqui, nome do usuário é o mesmo, vamos copiar e colar neste campo o nome do usuário e a senha que criamos para este usuário do banco de dados. O servidor do banco de dados, para as hospedagens que indicamos nos links abaixo, é localhost e o prefixo da tabela é wp_. Se a sua hospedagem for diferente dessas hospedagens que estamos utilizando, contate o seu servidor e pergunte qual é o nome do servidor do banco de dados e o prefixo da tabela, tá ok? Vamos lá então, basta preencher essas informações e clicar em enviar. Muito bem, você concluiu essa parte da instalação. Vamos instalar. Clique em instalar. Pois bem, essa tela se abriu para inserirmos algumas informações necessárias para concluir a instalação. Vamos dar um site teste. Aqui é o usuário do WordPress. É o usuário que você usará para se conectar, para se logar ao WordPress. Então eu vou colocar aqui o usuário Márcio Paes. Ok, aqui vamos colocar uma senha, tá? Ele sugere uma senha, tem uma senha sugerida, você pode utilizar ela ou utilizar outra. Eu vou utilizar essa mesma, mas vou copiar também no bloco de notas para que eu possa acessar e mostrar para vocês o painel. Senha forte, precisamos colocar um e-mail, que é o e-mail que serve para recuperação de senha. E aqui, tome muito cuidado para não ticarem essa opção, porque se for ticado, os buscadores como o Google não vão encontrar o seu site, tá bom? Então tem um usuário que é Márcio Paes e uma senha que eu já coloquei aqui. Usuário, aqui eu vou marcar aqui o WordPress. Pronto, vamos clicar em instalar o WordPress. O WordPress foi instalado com sucesso. Vamos procurar acessá-lo. Pronto, esta é a tela, ele está pedindo para a gente se logar ao WordPress. Então a gente pode, para acessar o WordPress, colocar, ele direcionou para WP Login, mas para a gente acessar o WordPress podemos colocar WP Admin, que de qualquer modo ele direciona e pede o usuário e a senha. O usuário é Márcio Paes e a senha é essa senha bem difícil. Ok, podemos clicar em acessar. Pronto, este é o painel do WordPress, é através dele que serão feitas toda a criação do site, todas as criações. Fique atento que vamos explicar como instalar os plugins, como escolher os temas para o seu site, como criar páginas. Então, eu peço que dê um like e se inscreva no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos, com dicas importantes sobre o WordPress e outros temas relacionados a marketing digital. Muito obrigado e até a próxima.